mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É uma alegria nessa noite nós podemos nos ajuntar para louvar e adorar ao nosso Deus. Especialmente quero cumprimentar a todas as juvenis, os juvenis da nossa igreja, neste domingo, onde celebramos o Dia do Juvenil e da Juvenil Metodista. Uma faixa etária tão linda, mas que ao mesmo tempo traz tantos desafios. Seja essa a oportunidade de nós, como igreja, orarmos pela vida das adolescentes, dos adolescentes. Nós teremos a participação especial nessa noite do nosso culto, dos juvenis, das juvenis, louvando, lendo a palavra. E nós vamos começar ouvindo a leitura da palavra com a nossa irmã Fernanda. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje eu vou ler os Salmos, capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está em todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Senhor, é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As vinhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus fins me ensinaram de noite. Teu posto, Senhor, continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto, está alegre no meu coração e se regozija a minha glória. Também minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás a ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A nossa alma encontra paz, encontra alegria em estar na presença do Senhor. Nós vamos orar em adoração a esse Deus nessa noite. Pai de amor, na tua presença nós nos encontramos, ó Pai, para louvar, bendizer, glorificar o teu santo nome. Obrigada porque tu és um Deus santo, tu és um Deus poderoso e apesar de toda a tua glória, tu és um Deus que se importa com cada um e com cada uma de nós. Paizinho, muito obrigada, Senhor, porque é precioso para nós estar na tua presença. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelas tuas bênçãos, ó Pai. Obrigada pela vida de cada irmão e irmã que está nessa noite te adorando. Obrigada pela vida das juvenis, dos juvenis da nossa igreja. Continue sustentando, fortalecendo a vida de cada um e cada uma delas, para que cresçam, ó Deus, na alegria de estar na tua casa, te servindo, te adorando, glorificando e bendizendo o teu nome. Continue, ó Deus, conosco, recebe a nossa adoração, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós vamos já adorando ao Senhor, agora nós olhamos para a nossa pequenez, vamos ter um tempo de confessar a Deus os nossos pecados e nós vamos ouvir a leitura da palavra com a nossa irmã Amanda. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje teremos um culto especial. Agora vamos para a parte da confissão de pecados. Irei ler os Salmos 25, capítulo 4, 5 e 8, certo? Que diz assim na minha Bíblia: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Agora o 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ensina-me a amar, mesmo quando há só ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo estás nas tuas mãos e que
escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Eu que possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Agora irei estar fazendo a oração. Senhor meu Deus, por favor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e por favor nos guia para o teu caminho. Um caminho dos justos e retos, que pequem o menos possível, já que nós somos imperfeitos e, bom, vamos continuar pecando pelo resto de nossas vidas. Mas, por favor, sempre nos traga de volta aos teus caminhos para nós sempre tentarmos melhorar e pecarmos muito menos. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Glória a Deus, porque perdoados e perdoadas, nós podemos ofertar a Deus corações limpos e livres. A palavra nos ensina, se alguém vai trazer a oferta, mas tem alguma queixa contra o seu irmão, que deve ir e se reconciliar. O coração deve estar em paz, deve estar cheio do perdão e da graça de Deus para podermos ofertar com alegria. Eu quero ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 18, que nos diz o seguinte: Paulo expressando a sua gratidão pela oferta da igreja que supriu as suas necessidades. E nos diz o texto: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo passando por um momento difícil, onde ele precisava dos donativos da igreja, mas ele não precisou pedir. A igreja tinha um coração disposto a abençoar, um coração disposto a doar, um coração disposto a ofertar. E a igreja então mandou os donativos, as ofertas para Paulo, e Paulo vai dizer que ele estava contente, grato por aquela bênção que ele tinha recebido, que estava dando em abundância para ele. Quando a igreja tem esse coração doador, os suprimentos eles superabundam, as pessoas recebem, porque Deus multiplica, é bênção de Deus, né? Privilégio da igreja poder ofertar. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, não deixe de ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. E também não deixe de levar os mantimentos para as cestas básicas. Há famílias que carecem desse mantimento. Leve a sua oferta, procure a irmã Socorrinho para entregar os alimentos. Também procure o irmão Antônio, se você tiver alguma dificuldade com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós estamos divulgando os números das contas da igreja para que você possa
depositar, transferir, enfim, seja fiel no seu dízimo. O texto diz para nós que Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A bênção de Deus vem, nós possamos assim confiar e assim continuar ofertando. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Pai, a oferta, Senhor, de amor, a oferta, Senhor, do nosso dízimo, ó Pai, a oferta, Senhor, alçada, a oferta, Senhor, dos alimentos que estão sendo entregues. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser essa igreja que gera abundância, essa igreja que tem com fartura, que pode suprir as necessidades daqueles que necessitam, essa igreja, Senhor, que expressa o amor também, sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta. Abençoe, Deus, cada lar, cada família, aquelas pessoas que passam por dificuldades, que estão passando por desemprego, que o Senhor, ó Deus, possa, como diz a tua palavra, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, possa suprir cada uma das necessidades dos seus filhos e filhas. Continue sustentando a tua igreja, fortalecendo, abençoando o ministério de administração, a liderança, para que possam, ó Deus, administrar esses recursos para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Consagramos a Ti os dízimos, as ofertas e consagramos as nossas vidas no Teu altar. Oramos agradecidos. Amém. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queremos acolher carinhosamente as nossas crianças nessa noite. Eu quero trazer, criança, à sua memória um texto que nós estudamos na escola dominical, que fala assim dos dois fundamentos. Conta a história de dois homens que foram construir uma casa. Um deles construiu a casa na areia. E vocês se lembram o que aconteceu? Quando veio a chuva, a areia ficou toda mole e a casa desmoronou. Mas aquele que construiu na rocha, que foi o outro homem que construiu na rocha, veio a chuva, veio o vento, veio tempestade, mas a casa dele ficou firme. E Jesus usou o exemplo desses dois homens para dizer assim, que quando a gente ouve a palavra de Deus e não faz o que está escrito aqui, não pratica, a gente é igualzinho uma pessoa que constrói na areia. Vai desmoronar. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica e faz igual a palavra de Deus está nos ensinando, nós somos comparados a esse homem que construiu na rocha. Vamos ter dificuldades, vamos ter algumas coisas que a gente vai enfrentar na vida, mas nós vamos ficar firmes em Jesus, né? Então ele vai dizer assim, aquele que ouve a minha palavra e pratica é uma pessoa prudente, é uma pessoa correta, é uma pessoa que fez o que é certo. Mas aquele que ouve e não pratica, ele acaba se tornando uma pessoa que vai construir na areia, é uma pessoa insensata. Que nós possamos, crianças e também as pessoas adultas, juvenis, jovens, construir na rocha, ou seja, ouvir e praticar a palavra. Vamos ouvir o louvor, crianças? Olá, crianças. Olha, essa é a música, a canção da historinha que a gente acabou de ouvir, tá bom? A gente vai cantar, vocês vão reconhecer aí cada parte da história. Não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar,
tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tem. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tem. Ouvir e praticar a palavra do Senhor também é testemunhar, contar a bênção. E nós vamos ouvir o testemunho de um juvenil, né, conhecido da igreja, o Renan, que nessa semana vai completar 17 anos, na quarta-feira, mas que tem uma história de vitória, uma história de milagres. E juntamente com seus pais, o Antônio e a Fátima, o Renan vai contar então aí para nós, né, os pais vão contar para nós, ou trazer à nossa memória o testemunho de vida desse juvenil, deste adolescente, que é o Renan. E depois nós vamos continuar louvando o Senhor. Nós vamos ter a participação do Marcelinho, cantando, ou melhor, tocando e lendo a palavra. Nós vamos ter a participação da Sarinha, que também quis mandar um louvor participando do culto. Nós vamos ter a participação do Daniel, né, o Daniel da Fernanda, juntamente com a Fernanda e com o Felipe, também louvando a Deus. E depois nós vamos ter o louvor ainda com as adolescentes Jéssica e com a Ana, né, juntamente com os pais, é claro, né, a Sara e o Messias, vão estar louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor então. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesta noite para estarmos gravando um vídeo em momentos de gratidão pela vida da nossa família e especialmente pela vida do Renan, que vai estar completando agora nesse mês agora, exatamente agora dia 16, está completando 17 anos. Como a maioria dos nossos irmãos, nossos amigos sabe, que o nascimento dele não foi nada fácil para as nossas vidas, devido a algumas complicações que deram no parto, porque foi uma criança que nasceu aí de prematuro, de 8 meses, por um descolamento da placenta, mas como todos nós sabemos aí, mediante a medicina, que pode dar complicações seríssimas, neurológicas, e graças a Deus, o Renan não ficou com nenhum tipo de sequela na sua vida, assim, que isso para nós é motivo de muita alegria, e agradecer especialmente aí aos nossos irmãos, nossos amigos que estiveram e estão ainda conosco ainda nessa jornada. E só queremos somente agradecer a Deus mesmo e deixar aqui nossa gratidão a todos os nossos pastores que naquela época esteve conosco, principalmente uma pastora, a pastora Isilda, lá da igreja de Mogi das Cruzes. Foi uma das pastoras que mora assim grandemente em nossos corações. Se ela estiver vendo esse depoimento, pode saber que ela e a família dela tem sido assim grandemente assim, nós temos uma gratidão muito grande por ela, porque no momento difícil que nós estávamos passando, naqueles dias lá com o Renan internado no hospital do Ipiranga, para o Ipiranga em Mogi, eu precisaria que um sacerdote, um pastor fosse lá e fizesse uma oração por ele, para que Deus pudesse estar internado. Não que nossos irmãos, nossas irmãs não estivéssemos orando, mas de prontidão. Conversamos lá com a pastora de Mogi das Cruzes, a metodista de Mogi das Cruzes. Ela se prontificou a estar indo lá, foi lá no hospital, esteve orando conosco, ungindo a vida do Renan. E por incrível que pareça, que a partir daquele momento, parece que foi as mãos de Deus que foram colocadas sobre ele, que ele começou a ter uma recuperação assim extraordinária. Para vocês que não sabem, ele ficou 17 dias na UTI,
e ficou mais 3 dias no 3 quarto. dias no quarto, totalizando 20 dias no hospital para chegar para casa. E para quem é pai, quem é mãe, sabe como é esperado que você arruma tudo em casa, arruma berço, arruma roupa, tudo, e você chega em casa, você não consegue trazer o teu filho para estar colocando no berço, para estar em casa. Mas graças a Deus, de todas aquelas crianças que estavam lá, ele foi uma das pessoas que resistiu e foi vitorioso. Também queremos agradecer também uma pessoa muito especial para nós, que mora assim no fundo dos nossos corações também, a vida do João, que nesses 20 dias que nós tivemos indo no hospital, de manhã, tarde e noite, não deixamos de momento nenhum de ir numa visita, de manhã, tarde e noite. E todos os dias ele esteve conosco, indo lá nos visitar, e continua sendo assim um dos amigos assim muito especial nas nossas vidas. Se eu fosse citar aqui todas as pessoas que tiveram participação nesse milagre que é a vida do Renan hoje, tem muita gente, mas eu só quero agradecer a igreja toda a igreja teve uma importância muito significativa nas nossas vidas. Nós tínhamos antes de 2003, nós tínhamos uma fé. De 2003 para cá, nossa fé foi renovada, nossa fé foi transformada. Porque se você não acredita no milagre, aqui nós temos aqui um milagre aqui ao vivo e a cores aqui para vocês verem o milagre de uma criança que hoje já está com 17 anos, quase 2 metros de altura, quase 2 metros de altura, do doutor, nunca esqueço do nome do doutor Hugo. Ele falou assim que daria para nós, se você tem fé em Deus, ou tem fé em alguém, vai para sua casa e vai orar, que nós como médicos, nós damos 72 horas para ele, que é o tempo que nós devemos fazer, para dar. E graças a Deus, a gente está completando agora 17 anos. Esse é o presente que Deus nos concedeu, e tem nos concedido para que nós possamos estar cuidando. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, essas pessoas que eu citei aqui, e toda a nossa igreja metodista e nossos amigos, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Olá, boa noite, salve os irmãos na paz do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar para louvar a Deus, amém? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Posso até estar ferido, mas nunca
fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Graças, irmãos. Hoje eu vou ler um versículo aqui, Obadias, versículo 1. A visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer, levantai vós, elevamo-nos contra ela para a guerra. Obrigado. Hoje eu vou tocar aqui no teclado Eu Navegarei. Espero que vocês gostem.
orgulho de tudo que te faz chorar. Não deixa de usar para curar. Não deixa de usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa! Eu te encherei, espírito de temor, de ousadia. Quando eu te tocar, tu irá, e se eu te colocar, tu brilhará, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, 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 e deixa te usar para curar, o deixa te usar para salvar. Enquanto que eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa te usar, e deixa te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, eu cuido. Deixa te. Então foi isso, irmãos. Tchau. Faz assim quando não tô com fazer. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, porque nós temos muito que agradecer, né? Há muitos motivos de gratidão. Agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelas crianças, pelas pessoas adultas, pelos casais, pelas famílias, mas louvar a Deus pela vida dos adolescentes, dos juvenis, das juvenis, e que Deus continue sustentando e fortalecendo a vida de cada um e cada uma de vocês. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Gratidão a Deus pela vida da Alana
que está aí nesse momento de transição, saindo do juvenis, indo para os jovens, mas firmada na palavra de Deus, né? Uma jovem prudente que está edificando sobre a rocha. Que Deus use poderosamente a sua vida, Lana, que você seja a boca do Senhor, falando com a igreja, falando com os adolescentes, com as adolescentes, mas falando com todo o povo de Deus nessa noite. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, eu estou muito feliz com o convite de trazer a palavra hoje no culto em comemoração do Dia do Juvenil. É uma responsabilidade muito grande, então estou aqui com muito temor e tremor diante da presença de Deus. E eu gostaria de ler com vocês o versículo que se encontra em João, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu abro o meu coração, abro os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor deseja. Pai, eu venho te pedir que o Senhor abra o coração das pessoas que estão me ouvindo. Senhor, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Sua voz. É isso que eu te oro e te agradeço. Hoje é um culto comemorado do Dia do Juvenis, em qual eu falei, faz poucos meses que eu saí da faixa etária de juvenil. É uma fase bastante complicada. Os pais de juvenis que devem estar me ouvindo hoje devem concordar com isso. É uma fase que as incertezas são muito grandes, a fase que a gente quer ter razão de tudo, que a gente não quer ouvir ninguém. É bastante complicado. A fase que a gente tem é muito fácil de sofrer influência, porque a gente está vivendo em lugares que nem sempre todo mundo serve a Deus. Mas hoje o que eu quero falar com os juvenis, e não somente com os juvenis, é sobre a amizade. Amizade é algo que a gente tem e é muito bom ter. Eu tenho vários amigos, eu acredito que vocês também tenham. Quando eu era mais nova, minha mãe sempre falava que para eu tomar cuidado com minhas amizades, porque a amizade sempre influenciava. E às vezes eu ouvia e às vezes que eu não ouvi, as coisas deram erradas. Mas o que eu quero dizer hoje, uma breve reflexão, é falar sobre a nossa amizade com Jesus. Jesus tem me incomodado muito sobre esse assunto. Quando a gente é novo, até depois de velho, a gente dá muita prioridade para nossas amizades. E Jesus estava me perguntando, e a prioridade para a amizade dele? Será que a gente tem sido amigo de Jesus? Será que a gente tem conhecido Jesus profundamente? E enquanto eu pensava nisso, ele me deu alguns detalhes que são precisos para que a gente possa ser amigo de Deus, para que a gente possa falar, eu tenho um melhor amigo. Igual diz no versículo que a gente leu, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, que eles seriam amigos de Jesus se tivessem feito o que ele lhes ordenava. E ainda mais ele continua dizendo que não foi os discípulos que escolheu a Jesus, foi ele que os escolheu. E eu creio que essa palavra continua valendo, porque o nosso Deus não muda. Então, que a primeira coisa que você possa crer é que quem te escolhe é Jesus. Então, juvenil,
Você que muitas vezes acha que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você é o excluído, lembra que Jesus te escolheu. E se Jesus, que é perfeito, te escolheu, as outras pessoas são importantes também. Mas a opinião que deve importar nas nossas vidas é a opinião de Jesus. E enquanto eu lia, Deus me deu 3 detalhes que são necessários, que é confiar, obedecer e conversar. Quando a gente tem um amigo, é muito importante que a gente confie nele. Na verdade, a confiança é a base de qualquer relação, seja conjugal, seja de amizade, qualquer relação. É necessário ter confiança, mas não é uma confiança mais ou menos. Não é uma confiança que a gente só confia quando tá tudo dando certo. É uma confiança total. O que Jesus quer da gente é que a gente tenha uma confiança total nele. E tem uma pessoa na Bíblia que eu gosto muito, assim. Eu acho que é a pessoa que mais se parece comigo. Eu acho que é o discípulo que mais se parece comigo, que é Pedro. Pedro cometeu diversos erros em sua caminhada. Pedro tropeçou algumas vezes, mas foi sob Pedro que Jesus disse que ia fundar a sua igreja, que era a pedra na qual Jesus ia fundar a sua igreja. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 32. É uma passagem muito conhecida, que diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram e dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Você deve estar se perguntando agora: Mas Alana, Pedro afundou porque ele deixou de ter fé. Mas o que eu quero te dizer é que Pedro teve fé. O que Jesus quer da gente é que a gente dê o primeiro passo. E o primeiro passo Pedro deu. Quando Jesus chamou a Pedro, Pedro foi. No meio do caminho, sim, ele teve medo e ele tropeçou. Mas Jesus sabe que a gente vai tropeçar. Ele sabe disso. Mas o que ele quer é que a gente confie, que a gente dê o primeiro passo. É isso que é importante. Se Pedro não tivesse fé, se Pedro não fosse uma pessoa de fé, Jesus não tinha falado que ia construir a igreja sobre ele. Porque no capítulo 16 de Mateus, que é quando Jesus diz isso, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a gente só consegue lutar contra as potestades, lutar contra o mal com fé. Então que a gente aprenda que para ter amizade com Deus, para ser amigo de Jesus, a gente precisa confiar nele. E não é confiar quando tá tudo dando certo. Não é confiar quando as coisas parecem estar no lugar. É confiar quando tá tudo acabando. Eu vou contar um testemunho muito rápido aqui, porque eu acredito que o testemunho edifica. Alguns irmãos sabem que há cerca de 22 dias atrás eu tive uma perca muito grande. Eu perdi minha prima com apenas 14 anos. E em certo momento eu fiquei muito desestabilizada. E eu nunca perguntei para Deus o porquê isso tinha acontecido. Mas eu falei: Senhor, qual é o propósito disso? E a todo momento eu pedia para Deus me dar fé, para que eu pudesse confiar
confiar que aquilo tinha sido o melhor. E foi uma das coisas que eu aprendi nesse momento difícil, que Deus sabe de todas as coisas. E Deus me deu a certeza que o que Ele tinha feito era o melhor. E eu confiei nisso. Eu confiei que tudo ia ficar bem, que a gente ia conseguir passar pelo processo de luto. E Deus tem dado força. O que eu quero te dizer também é que tem momentos na nossa vida que serão muito difíceis. Que a gente vai pensar que a gente não vai dar conta, que a gente vai pensar em desistir. Mas que a gente possa lembrar que a gente tem a Jesus, que é o nosso amigo. E nele a gente pode confiar. E um outro ponto para a gente ter amizade com Jesus é a obediência. Para os juvenis que devem estar me ouvindo agora, sabe que obedecer não é uma tarefa fácil. Principalmente quando você é juvenil, a gente não quer obedecer a todo mundo. Quando a mãe fala com a gente, às vezes a gente questiona, a gente não aceita. Às vezes quando Deus fala com a gente também não ouve. Porque a gente sempre acha que a gente tem razão. E que a gente é o dono da razão e é isso. Mas no primeiro versículo, no primeiro texto que eu li, Jesus fala para os discípulos que eles serão chamados de amigos se fizerem o que Jesus ordena. Então, não tem como ser amigo de Jesus desobedecendo. Durante esses meus 18 anos, e eu tenho 15 anos, eu acho que eu tô na igreja, eu aprendi muito a obedecer. Porque todas as vezes que eu fiz alguma coisa em desobediência a Deus, eu me machuquei muito. Muito, 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 muito. Então, que a gente possa obedecer. Às vezes é difícil obedecer, porque o que Deus fala pra gente naquele sentido, naquele momento, não faz muito sentido. Porque a gente sabe por que isso acontece? Porque a gente só vê o momento. A gente só sabe o que vai acontecer naquele momento. Então, pra gente, naquele momento, realmente não faz sentido. Mas o que a gente tem que entender é que Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, até quando a gente vai morrer. E Ele sabe que aquilo que Ele está ordenando é o melhor para nós. E é por isso que a gente tem que obedecer. A gente não tem que questionar. Ai, Senhor, por quê? Por que eu preciso fazer isso? Tem algumas situações que são interessantes. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, aí a gente pede. Senhor, fala comigo. Senhor, por que o céu está fechado? Senhor, por que o Senhor não me responde? Aí quando Deus nos responde, se a resposta for do nosso agrado, a gente fica super feliz. Ai, obrigada, Senhor. Dou graças pela resposta. Mas quando a resposta não é aquilo que nos interessa, a gente fica triste. A gente não quer aceitar. E às vezes a gente desobedece. Ou seja, a gente pede para Deus nos dar a direção, mas a gente quer a nossa direção. A gente não quer aquilo que Deus quer para nossas vidas. Eu sempre aprendi que os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Então, um exemplo. Eu quero muito ir na faculdade. Eu acho que quem está vestibulando também tem muito esse sonho de entrar na faculdade. Ai, Senhor, eu quero me formar, eu quero ter estabilidade financeira. Mas o que a gente quer é que seja no nosso tempo. E se Jesus chegar pra gente e falar, tudo bem, você vai entrar, mas não vai ser agora. Então, espera mais um pouco. Nossa primeira reação vai ser, Jesus, mas por quê? E porque a gente não quer obedecer. Então, que a gente possa aprender que a gente precisa obedecer. É necessário obedecer. Que Jesus exorta aqueles que Ele ama. Então, se Jesus está falando pra gente, não faça isso, é porque Ele nos ama. E a gente tem que honrar esse amor. E o terceiro e último passo que leva a termos uma amizade com Deus é conversar.
Às vezes a gente conversa sobre muitas coisas com pessoas muito aleatórias. Então a gente conta da nossa vida pro amigo, pro vizinho, ou tem pessoas que não conseguem contar pra ninguém, que não consegue desabafar. Mas quando a gente é amigo de alguém, a gente tem que se abrir com ele. A gente tem que falar: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. E sempre que chega no final do dia, eu chego para Deus e falo: Senhor, eu fiz isso. Isso aqui não foi legal. Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Mas o que a gente precisa fazer é conversar, é se abrir. Porque a palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Mesmo que você tenha feito coisas que não agradam a Ele, chega para Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu te entristeci. A gente precisa conversar, porque a gente só consegue criar elo, a gente só consegue criar uma ligação quando a gente ouve e quando a gente fala. Às vezes essas pessoas ficam falando: mas Jesus não sabe de tudo. Sim, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir das nossas bocas o que está acontecendo. Ele quer ouvir das nossas bocas como o nosso coração está. E que a gente possa fazer isso, que a gente possa conversar e conversar com a pessoa certa. Jesus é a melhor pessoa para você conversar, porque Ele não vai contar para ninguém. Jesus não faz fofoca, Ele vai te ouvir, você vai sentir uma paz, porque Ele é o príncipe da paz, e você vai ter a certeza que tudo aquilo que você pedir em nome do Pai, Ele vai te ouvir. Então, que a gente possa aprender isso, que a gente possa aprender a ter amizade com a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Que a cada dia mais a gente venha buscar a ter essa ligação com Ele, porque a gente precisa disso. Ter amizade com Jesus é a melhor coisa do mundo, porque Ele sempre vai nos ouvir. Ele é aquela pessoa que você pode sentar no colo, encostar o ombro e chorar. Então, você que está me ouvindo, eu oro para que o Senhor toque, que essas palavras toquem o seu coração. E que você se pergunte nesse momento: como está a minha amizade com Deus? Eu tenho confiado nele ou eu só tenho questionado? Será que eu tenho obedecido aquilo que Ele me diz? Será que eu tenho ouvido a sua voz? Será que eu tenho conversado? Se eu tenho orado? E será que eu tenho lido a Bíblia para entender o que Deus quer para mim? Porque às vezes também a gente fica falando que mas Deus não fala comigo. Mas a maioria das respostas daquilo que a gente procura está na Bíblia. Às vezes a nossa Bíblia aqui anda muito fechada. Então agora que você abaixe sua cabeça, que você ore e peça: Senhor, eu quero ser tua amiga, eu quero ser teu amigo. Pai, me perdoa se eu te vi afastado. Senhor, eu quero ter essa ligação contigo. Amém? Senhor Deus e Pai, eu me dá aqui em tua presença, Senhor. Senhor, primeiramente, Senhor, para dizer que nós te amamos. Senhor, para dizer que nós ansiamos em ter uma amizade contigo. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós colocamos outras pessoas como prioridades. Senhor, nos perdoa porque muitas das vezes nós esquecemos, Senhor. Nós esquecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso melhor amigo. Pai, eu venho te pedir que o Senhor abra o nosso coração. Senhor, nos ajude a ficar mais próximo de Ti. Senhor, esse é o nosso desejo. Pai, que a gente possa confiar, que a gente possa obedecer e que a gente possa falar, Senhor, continuamente contigo. Pai, quantas das vezes, Senhor, outras coisas têm tomado, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas. Pai, quantas vezes, Senhor, isso tem acontecido. Mas o que eu te oro nesse momento é que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, durante essa semana, possa
falar conosco e que a gente venha falar contigo. Senhor, nos ensina a obedecer, a confiar, Senhor, e a conversar. Pai, nesse momento também eu coloco a vida dos juvenis nas tuas mãos. Senhor, tu sabes que essa fase é muito difícil. Pai, que o inimigo, Senhor, quer acabar com a nossa juventude a todo custo, Senhor. Pai, mas nós estamos firmados na rocha. Pai, nós estamos firmados na rocha que é Ti, Senhor. Senhor, nós Te amamos. Senhor, obrigada por tudo, obrigada por o Senhor ter nos sustentado. Pai, não deixe que nós sejamos influenciados pelo mundo. Pai, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser influência, Senhor. Pai, é isso que eu te oro e é isso que eu te agradeço. Tendo a plena certeza, Senhor, que o Senhor nos ouviu. Muito obrigada, Pai. Amém. Que os irmãos fiquem na paz e que reflitam. E que essa palavra entre no coração. E lembre-se sempre, Jesus é o nosso melhor amigo. Louvado seja Deus pela vida da Alana, pela palavra do Senhor que nos encoraja, nos desafia, nos alimenta, que nós possamos ser pessoas que ouvem, que obedecem e que praticam a palavra do Senhor. Essa certeza, né, de que Jesus é o melhor amigo, né, que caminha conosco. Que essa seja uma certeza e que a gente possa desfrutar da companhia preciosa de Jesus em todo o tempo. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai de amor, nós nos colocamos na Tua presença com corações gratos por esta noite preciosa, poder Te adorar, poder Te cultuar, poder ver, ó Deus, os jovens, os juvenis, os adolescentes da Tua igreja, Pai, lendo a Tua palavra, orando, pregando, testemunhando. Senhor, muito obrigado, porque no mundo onde os jovens, ó Deus, os adolescentes estão aprendendo tantas coisas erradas, nós podemos ver, ó Deus, os jovens, os adolescentes, os juvenis da nossa igreja na Tua presença. Que o Senhor continue sustentando a vida de cada um e cada uma delas que pôde participar deste culto, aqueles e aquelas que não puderam, ó Deus, participar. Que o Senhor de igual forma alcance com a Tua graça, alcance com o Teu favor, dispensa, Senhor, o Teu cuidado, a Tua orientação, o Teu direcionamento sobre a vida de cada um e cada uma delas. Continue sustentando os pais, as famílias, vai abençoando cada lar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, sustenta a vida do Teu povo, Pai, nos dê uma semana de alegria, Senhor, continue nos sustentando e nos fortalecendo, traz, ó Deus, o consolo e conforto sobre os corações abatidos, os corações enlutados, que a Tua graça, Senhor, possa alcançar cada coração. Queremos clamar pelas pessoas, ó Deus, que lutam por problemas de saúde, que o Senhor continue sustentando, ó Deus, trazendo a cura, a restauração plena da saúde de cada um dos Teus filhos e filhas. O Senhor sabe, ó Deus, quantos pedidos temos colocado diante do Senhor. Tu és o Deus que ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Por isso, Deus, vai alcançando, vai soprando, ó Deus, da Tua cura sobre cada leito de enfermidade, em nome de Jesus. Senhor, caminha conosco, orienta-nos, ó Deus, como igreja, nas decisões que precisamos tomar, que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conduzindo e nos orientando. Dispensa, Senhor, sobre nós a Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, seja com o teu lar, seja com cada juvenil da nossa igreja, espalhado, Deus, sobre a face da terra, com cada lar, com todo o teu povo, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Amém. Nós vamos ainda ouvir o pós-lúdio na voz da Fernanda, dizendo que Jesus é o plano melhor. É só esperar, que na hora certa virá. Amém? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e
não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, o plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Da tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, um plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, o plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus,
um plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então lance com fé. Sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas